galera da segunda série, tudo bem? Espero que sim. Vamos começando mais uma aula de interpretação textual, certo? E nesse comecinho, eu gostaria de abrir um parênteses para comentar com vocês sobre a falta que eu tô sentindo de todos, da participação, da nossa interação, do tanto que vocês são importantes, da presença de vocês, né? Do tanto que vocês animam uma aula, agregam conhecimento, me ensinam tanto, né? No dia a dia. Vocês fazem muita falta, saibam disso. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também estejam muito bem, se Deus quiser. E eu tenho certeza que tudo isso passará logo logo e a gente vai poder dar um abraço bem forte, né? E aproveitar as nossas aulas pessoalmente, mas enquanto isso a gente vai fazendo online, certo? E saibam que é um prazer imenso poder estar aqui para ajudá-los, para auxiliá-los no que eu puder. E a gente começa então com texto e contexto, isso mesmo. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas peraí, não é a mesma coisa? Não tem o mesmo sentido? E é aquela velha resposta. Não, não é a mesma coisa. Mas tem uma frase que é engraçada, que tem mais ou menos o sentido de que um texto sem um contexto, ele cria um ambiente para mentiras, relações mentirosas. Um texto sem um contexto, ele traz atribuições para concretizar mentiras. Momento de reflexão, hein? Por que será? Acima de tudo, eu quero que você pegue o seu livro, porque eu já peguei o meu, e a gente vai começando, porque hoje a gente vai fazer exercício do nosso livro, tudo bem? Quero que você pegue aí para mim, por gentileza, o seu livro mais maravilhoso, isso eu tenho certeza, né? E aí, abre para mim no capítulo 3, na página 38. E ele já traz uma imagem que eu acho bem interessante, por sinal. A gente pode fazer uma reflexão aí de horas em cima dessas duas imagens, né? Abriu aí, capítulo 3, página 38. E ele disse o seguinte: cotidianamente, usamos textos para interagir e expressar nossos valores, desejos, ideais, entre outros. Para sermos coerentes e nos fazer entender, é fundamental existir um elo entre os diferentes segmentos textuais. Uma palavra isolada de um contexto real, de um resumo, né, de algo que remete a significados, você tem outros conceitos para essa situação. Contudo, carregada de entonação expressiva e vinculada a um contexto real de interação, ela ativa seu alicerce semântico. Em enunciados maiores, ou melhor, com mais unidades linguísticas, palavras e sentenças formam um conjunto e somente juntas e articuladas constituem um todo de sentido. Então hoje a gente vai falar sobre o texto, as palavras desse texto e o contexto que ele está sendo atribuído, certo? E aí, olha o que ele já colocou na primeira questãozinha pra gente. Olha lá. Ainda na página 38, tá? O que cada fruta representa no plano em que vemos uma fisionomia humana? O que cada fruta representa? Você vai literalmente descrever para mim. O que cada uma tem como função? Qual a função de cada uma dessas frutas aí? Qual seria o elo que conecta todos os elementos para compor uma unidade de sentidos? Então, qual seria esse elo? Próxima. Por que o sentido não se mantém o mesmo ao se inverter a imagem? O sentido não é o mesmo. Primeiro você está analisando a obra de um jeito, ok? E eles inverteram essa obra e verificaram que o sentido não é o mesmo. O que aconteceu? Você coloca aí, por favor.
Pode-se colocar essa sua resposta tanto aqui embaixo e tudo mais do seu próprio livro, como no seu caderno de interpretação textual, tá bom? Passando, vamos lá, página 39, texto e contexto. E aí tem uma capa de uma revista, né? Cão e gatos. E aí diz: socorro! A emergência também é cardíaca. Não entre em pânico. Consultamos especialistas que vão te ajudar nesse desafio. E aí ele colocou assim do lado para você. O princípio da construção linguística e da articulação de elementos da língua pode ser observado desde o processo de formação, né? De palavras, formação de palavras, como a palavra é constituída, até os níveis mais elaborados do texto, envolvendo a estruturação de sentenças simples e complexas e a organização de parágrafos. Leia ao lado a capa de revista, já fiz a leitura para você. Ele colocou assim, na produção dessa capa, a equipe jornalística precisou ativar seu conhecimento linguístico para selecionar palavras na construção de períodos, ou seja, palavras que chamassem a atenção do próprio leitor. É isso. E aí ele diz: explique o sentido do título no contexto da capa e explicite outras situações em que essa mesma expressão linguística pode ser empregada. Próxima. Podemos dizer que o título socorro é uma frase? Explique sua análise. Você acha que o termo socorro seria uma frase? Relembre suas aulas de língua portuguesa, tenho certeza que vai dar certo. Identifique os verbos que compõem o subtítulo e explique a diferença estrutural entre o título e o próprio subtítulo, ok? Pode responder tanto aqui embaixo, aí, no seu próprio livro, ou no seu caderno também, tá bom? E aí eu fui e coloquei para você assim. O que é um texto? O que é um texto? E eu deixo alguns segundos para você fazer essa análise. O que é um texto na sua concepção? E a gente falou sobre isso na nossa primeira aula de interpretação textual. E eu coloquei para você aí o lembrete: o texto ele designa uma manifestação linguística, expressa por meio das ideias, dos argumentos de um autor, ou seja, do produtor do próprio texto. Essas ideias serão interpretadas pelo leitor de acordo com os seus conhecimentos linguísticos, culturais, sociais, históricos. Comece a prestar atenção nesses tópicos. Por quê? Porque eu comecei te falando o que é o texto, qual é a função dele. E acima de tudo eu te falei que a interpretação desse texto que é produzido, quando eu, leitora, você leitor, pega para fazer essa análise, o nosso conhecimento linguístico, cultural, social, histórico, entre vários outros, terão todo sentido do mundo quando eu for analisar esse texto, interpretar esse texto. Então, dessa maneira, fica claro que o sentido atribuído ao texto são diversos, pois varia de acordo com a situação comunicativa na qual está inserido. Acabou! Olha lá, a leitura de um texto se dá primeiramente a partir do processo de decodificação, ou seja, eu olho e faço uma primeira análise. Quando temos contato com o conteúdo e buscamos compreendê-lo, ou seja, entender sobre o que se trata, mas que requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes. Existem elementos que nos ajudam a interpretar os textos que estão à nossa volta, mas para que se possa compreender bem, um texto é necessário identificar o contexto que ele está inserido. O contexto social, cultural, estético, político, no qual ele está inserido. Acima de tudo, hoje, quando você pega um texto produzido lá no século XIX, você tem que saber o contexto que ele foi produzido. Por quê? Para identificar o sentido, o porquê, o motivo. Gente, lembra, por favor, das aulas quando eu digo para você o seguinte, que nada acontece por acaso. Ninguém produz nada por acaso. Então, tudo tem um motivo, tem um porquê. E tá aí a explicação. É o contexto da situação. Eu passo. Em determinados textos, a formação, a informação sobre acontecimentos passados contribui para a sua compreensão. Por isso, quanto mais variado o campo do seu conhecimento, então se você sabe muito sobre vários ramos, vários campos, digo isso, cultural, social, histórico, vai te ajudar a compreender em vários âmbitos o próprio texto.
E aí ele continua, mais facilidade encontrará o leitor para ler e interpretar não somente um texto, mas diversos textos. Isso a gente chama de bagagem, né? É o que você traz como um seu conhecimento, sua bagagem de conhecimento, digo isso escolar, o que você lê, né? O que é contexto? Eu falei pra você no primeiro momento o que era o texto, certo? Agora a gente adentra o que é o contexto. Vamos lá! Contexto é uma circunstância essencial na produção do texto. Ele corresponde ao conjunto de conjunturas, ou seja, de materiais ou abstratos, que rodeiam um acontecimento ou fato. Assim, o contexto são todas as informações que acompanham o texto, modo pelo qual as ideias se encadeiam no discurso. Sendo assim, o contexto corresponde ao ambiente físico ou situacional, ou seja, a própria situação que é trazida pra gente. E pode ser uma referência histórica, social, cultural, familiar. Olha lá, o contexto, portanto, é indispensável. Analisa aquela frase que eu falei no começo do nosso vídeo, para a compreensão e para a construção da coerência textual, dos elementos que vão se entrelaçando. O contexto engloba não só o contexto, a ideia, né, contexto, a ideia concretizada, como também a situação e a interação imediata, a situação mediante ao que vem a ser passado para outra pessoa. Nessa acepção, vê-se o contexto como um constitutivo, algo da própria ocorrência linguística. É nesse sentido que se pode dizer que certos enunciados são gramaticalmente ambíguos. O que é ambiguidade? Duplo sentido, ok? Mas o discurso se encarrega de fornecer as condições para interpretação unívoca, ou seja, de uma forma apenas. O contexto é, portanto, um conjunto de suposições. E aí eu coloquei para você o tipo, né, os tipos de contexto existentes. Vamos lá, o primeiro, contexto linguístico, parte da pragmática que estuda a produção dos enunciados linguísticos que afetam a interpretação do significado das mensagens. O contexto extralinguístico são as informações que estão além do texto. Contexto social é um conjunto de fatores como o tipo ambiente, o tipo de linguagem, certo? A questão da própria classe social, condição econômica. Contexto histórico, que tanto a gente usa, indica circunstância ou fatos que estão relacionados em determinada época, momento histórico, como o cenário político, social e cultural. Gente, tudo isso fortifica o seu conhecimento para a hora que você for fazer a própria interpretação do texto, ok? Daí, olha lá, eu quero que você faça aí, no seu momentinho de casa, a página 43. O que eu coloquei para você aí na página 43? O Conectando, ele trouxe algo que eu achei super bacana, que ele coloca uma articulação textual, configura-se também como recurso estilístico em textos literários, ok? Então ele faz um linkzinho com a literatura, sim. E como eu sinto falta, uma falta imensa, das produções de vocês que eram tão ativas, certo? Fica para você fazer aí, por favor, como tarefinha. O que, Valéria? Ele coloca para você um poema ao lado do Gregório de Matos, certo? Você vai fazer a leitura desse poema. Depois você vai terminar de ler a parte do Conectando. E aí ele colocou no finalzinho assim. Assim, o eu lírico e o leitor dialogam sobre as questões filosóficas postas. Porque o sol nasce, se vai morrer? Logo, por que nascemos se vamos morrer? É possível viver nessa inconsistência da natureza? Eu quero que você faça uma reflexão sobre todos esses pontos tratados aí no final e sobre vários outros que forem surgindo dentro de você e que sim, que você faça um poema a respeito do assunto e que você grave um videozinho fazendo a declamação do seu poema. Eu sei que muita gente não tem Instagram, não tem problema, então você deixa aí que quando a gente voltar eu faço a leitura do seu poema, no seu caderno mesmo, mas quem sentir à vontade, leia o seu poema, declama o seu poema
marca a escola e aí você coloca hashtag Valéria, hashtag interpretação e eu vou acompanhar esse poema que você produziu e vai ser um prazer imenso acompanhar isso bem de pertinho. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme para você. Até a próxima aula.